Olá, gente querida! Vamos hoje para mais uma reflexão muito especial da parte do nosso Senhor. Eu quero começar te perguntando: como você tem guerreado as suas batalhas? Que estratégias você tem tido para vencer os desafios, para vencer as batalhas, para vencer as adversidades que a vida tem lhe apresentado? Eu quero compartilhar hoje com vocês um texto muito tremendo da palavra do Senhor. Esse texto se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Nos fala sobre o rei Josafá e o reino de Judá. Este rei, ele foi avisado que 3 povos estavam se aliançando, se unindo para atacar o reino de Judá. E quando ele é avisado sobre isso, quando ele recebe essa notícia, essa péssima notícia, a primeira atitude que ele toma, porque ele se preocupou, ele ficou alarmado com aquela notícia, mas ele toma uma atitude decisiva para aquela situação. Ele coloca-se em busca ao Senhor, ele começa a buscar o Senhor, ele conclama todo o reino de Judá, crianças, mulheres, homens, a se posicionar em oração. Ele conclama um jejum, proclama um jejum naquele reino. E então o povo começa a orar, começa a jejuar, buscando a face do Senhor. Olha que estratégia de guerra esse rei nos ensina. Ele não foi buscar ajudas em lugares terceiros. Ele não foi buscar ajuda em lugares que ele não teria nenhuma resposta. Ou até que teriam conselhos equivocados. Não, ele decide buscar a face do Senhor. Ele sabia com quem podia contar. Ele tinha convicção de que Deus o socorreria, que Deus o ajudaria, daria direcionamento. E o texto vai dizer que enquanto Josafá orava, ele reconhecia para o Senhor que ele não teria condições alguma de vencer aquela batalha. Ele deixa claro para Deus que ele não tinha força suficiente, que o seu exército não conseguiria guerrear e vencer de forma natural, com as armas humanas, aquela grande multidão que via ao seu encontro. Então o Senhor, o Espírito do Senhor vem à congregação e usa um levita para falar com Josafá. E o Senhor vai dizer então para aquele rei: não temas, não é necessário temer, porque nesta peleja não tereis que pelejar. Oh glória! O Senhor fala para aquele rei, fala para aquele povo que eles não precisavam ficar com medo, porque o Senhor entregaria vitória na mão deles. Então Josafá se prostra no chão para adorar o Senhor, para adorar a face do Mestre. Aquele povo então começa a adorar o Senhor pela boa nova que eles ouvem da parte de Deus, pela boa notícia, por saber que Deus era com eles e daria vitória para aquele povo. A partir daí, então, Josafá começa a encorajar o seu povo. Josafá começa a dar palavra de ânimo para que o povo se encorajasse de que Deus estava com eles e a vitória era certa. Então, Josafá tem uma estratégia. Ele resolve, porque Deus diz para ele que ele precisaria ir ao encontro dessa multidão. Deus daria vitória, Deus não diz como, mas diz que eles desceriam ao encontro daquele povo, daquela grande multidão. E Josafá então tem uma estratégia que com certeza é da parte de Deus. Quando ele organiza o exército para sair ao encontro daquela grande multidão, ele coloca na frente os cantores, os adoradores, para irem cantando, adorando, dizendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus de benignidade. Olha que estratégia de guerra, outra estratégia de guerra que Josafá utiliza para ir ao encontro daquela grande multidão. Então a Bíblia nos fala que eles saem, o exército sai armado com a adoração. Aqueles que iam à frente, eles iam armados de louvor, de glória a Deus, de exaltação ao nome do Senhor. Então a Bíblia nos diz, o texto nos diz que o Senhor prepara uma emboscada contra aquela grande multidão. Eles ficam confusos, eles ficam desorientados e eles começam a guerrear entre si.
aqueles 3 povos começam a guerrear entre si e eles se matam. Quando o reino de Judá, o exército do rei Josafá, chega ao encontro daquela multidão, encontra só os corpos mortos. Já foram vencidos, eles já foram derrotados, o inimigo já foi derrotado, antes mesmo de o reino, de o exército de Judá chegar àquele lugar. Olha que tremendo, olha que especial, olha que maravilhoso. Deus deu a vitória àquele povo. E aquele povo não precisou pegar na espada, pegar em armas, utilizar as armas para guerrear. Não, eles se utilizaram de estratégias espirituais. Eles utilizaram estratégias de guerra para vencer no mundo espiritual. E Deus concretizou no mundo físico. E então eles voltam vitoriosos, louvando, agradecendo a Deus por aquela vitória. E eu quero te perguntar mais uma vez neste dia, como você tem guerreado as suas guerras? Sabe o que o Senhor está falando para mim, para você hoje? Nessa peleja não tereis que pelejar. Não temas, o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Que nós possamos utilizar as estratégias certas. Não é na força do nosso braço, não é na força da nossa língua, não é do nosso jeito que nós vamos guerrear. Não são com armas humanas, mas sim com estratégias do céu, mas sim com as armas certas, as armas espirituais. Com certeza nós vamos vencer qualquer batalha que aparecer diante de nós. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor lhe dê autoridade espiritual, que o Senhor nos revista das suas armas espirituais para que a gente vença toda e qualquer peleja. Eu te aguardo no próximo vídeo.